Bom dia, paz seja convosco. Vamos estar lendo a Bíblia do jeito que ela é? Isaías 61 já dizia: as boas novas da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Profecia sobre o Filho do Homem que viria para fazer todas essas coisas e a destruir o templo de pedra, o dia da vingança do nosso Deus. Daniel 12, por sua vez, disse: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, dos predestinados. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, e horror eterno. Mas a profecia que se cumpre, Daniel 12, ainda no versículo 8 diz: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas, o dia da vingança do Senhor? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado, depois do tempo em que o costume de sacrifício for tirado, vai entrar graça, que é uma profecia, e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até lá. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ele levantará espiritualmente. Lucas 21, do versículo 20 ao 24, Lucas está contando a história para Teófilo sobre Jerusalém sitiada, a destruição, o dia da ira, o dia da vingança. Ele está contando a história, que é uma profecia também, que iria acontecer nos anos 70, depois de Jesus, Filho do Homem. Então diz assim, quando porém vir de Jerusalém, o templo físico, sitiada de exército, sabei que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retiram-se, e os que estiverem no campo fujam, não entrem nela, porque estes dias são de vingança. Lembra de Isaías 61? Que ele viria, o dia da vingança do Senhor, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito na profecia. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Então aqui está falando da destruição do templo de pedra. Aqui Jesus, censura, Marcos está dizendo que Jesus censura, os escribas. Os escribas, vocês sabem que eram os escrivães, os doutores da lei. Então, Jesus ensinando no templo perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Como que pode, Vocês vão lendo aí que vocês vão entender. Passa aqui para baixo do versículo 38, diz assim: Jesus censura os escribas.
E ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, né? Os escribas, o escritor, que escrevia a lei, que gostam de andar com vestalares das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares, né? Eles tiravam as honras para eles, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito severo. Aí ele vem falando, né, aqui sobre a oferta da viúva, que, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, né, que os ricos lhes davam o que sobravam, mas a viúva deu o que tinha. Então ele disse, porque todos eles ofertaram do que lhes sobraram. Ela, porém, da tua pobreza deu tudo quanto possuía, né? Porque as ofertas eram para ajudar, né, as viúvas, ajudar os necessitados. Tiago, lá 1, 26, 27, fala sobre isso. O sermão profético, a destruição do templo, que continua falando sobre a destruição do templo de pedra, né? Está continuando a dizer, o capítulo 13 de Marcos, diz assim, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções, mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Né? A gente lê essa passagem também lá em Mateus 24. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus estava aqui falando que não está nem aí para o templo de pedra, né? Para o que eles valorizavam. Eles botavam Jerusalém acima, né? Acima da palavra, Jerusalém, né? A casa do tesouro. Então eles botavam acima, mas Jesus queria ensinar sobre a destruição, que iria acontecer, que aquele templo, né, iria se acabar para entrar o reino de Deus, e iria acabar o reino do Filho do Homem para o reino do Filho de Deus. A grande tribulação diz assim, ó, quando, pois, virdes a abominável da desolação, entende? Está continuando a falar sobre o que falou lá Daniel, a desolação, situada onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver... Então Lucas fala, quem lê entenda, né? Lucas é o historiador, ele está contando para Teófilo a história, né, do fim do altar físico, né, fim do comando do Filho do Homem, que é Jesus de Nazaré, e para começar, né, para o começo, esse fim aí, e começar o altar Cristo. Nosso altar hoje é Cristo, não é mais físico, não é mais Jerusalém, né? Porque os altares representam Jerusalém, não é mais. O Filho de Deus, né? Agora ele é 100% espiritual. Vamos ler lá em Hebreus 1, para que nós venhamos a entender. Hebreus 1 diz assim, ó, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, né? Até passado pelos profetas, né? Que nestes últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu. Não é mais profeta que falou no tempo de Jesus de Nazaré. Aí era o Filho do Homem, é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, né? Que ele estava lá no princípio também. Aqui no versículo 5 diz assim, ó, Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Agora lê bem direitinho, ó, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, olha, e novamente, então,
É claro que não foi a primeira vez que ele foi introduzido na terra. Ele foi introduzido como filho do homem e como filho de Deus. Lá em Lucas, 21, ainda no versículo aqui 31, diz assim: assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, ele estava explicando que ia terminar o reino do Filho do Homem para o reino do Filho de Deus. 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Gente, está falando daquela geração. Quem está falando aqui? Lucas. Em que geração Lucas estava? Ele estava contando a história que foi falado, que Jesus falou, não passará esta geração, aquela geração, antes que tudo aconteça. Então, aconteceu nos anos 70, depois de Jesus, que foi a transição, o fim do templo físico para o templo espiritual. O fim do comando Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. Aquele, vocês não crê? Que ele vive em nós, porque ele vive e posso crer no amanhã. Nós hoje somos a casa de Deus. Ele não vive em nós? Não somos o templo? Então ele vive em nós. Aqui diz assim, Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Pois vivemos em rudimentos pagãos, entendeu? Não cremos que é Cristo, porque ele vive, posso crer no amanhã. A entrada no descanso de Deus, o quê? Pela fé. É pela fé, não é mais por sacrifício, é pela fé. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que de não ter sido acompanhada pela fé. Cristo, superior ao sacerdócio da antiga aliança. Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes, os costumes e tudo mais. O sacrifício de Cristo não se repete, não vai se repetir, é perfeito e eficaz. Ele consumou na cruz. O historiador Flávio Joséfo, era judeu e nos traz a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. É só Cristo que é o mediador agora. Hoje nós vimos falar que Cristo está aqui, está ali, só está aqui, só está ali. Mas a palavra diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Expiação, resgate, Resgate de Cristo eterno. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus, Na cruz o véu foi rasgado, gente. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus já derramado, pelo novo e vivo caminho. Não é o caminho mais, é novo e vivo caminho. O caminho era Jesus de Nazaré. Agora, o novo e vivo caminho é Cristo, que ele nos consagrou pelo
véu, pela consumação dele na cruz, que nós fomos o quê? Consagrado, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então nós não venhamos a ser céticos, né? Duvidosos, assim, da graça de Deus que já foi feita na cruz. Apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, porque não é fácil passarmos a palavra do novo e vivo caminho uns para os outros. Mas devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Jesus foi chamado até de Boizebu, mas não importa, né? 2 Timóteo lá 4 diz: preguem tempo e fora de tempo. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento, os primeiros heróis. Então, que nós não venhamos estar nos guiando por antigo, porque nós já estamos no novo, né? A fé antiga nos passada pelas histórias, foi as histórias deles, que nós viemos a fazer a nossa história pela fé neste novo e vivo caminho. Eles foram heróis, que nós venhamos ser sábios de entrar no novo e vivo entendimento. Que nós viemos a estar lendo textos e contextos, né? Porque texto sem contexto é pretexto para heresia, mas aqui diz assim, em Hebreus 12, e o Jesus, o mediador de nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 13, versículo 7, os deveres espirituais. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Os tabernáculos, que é passado, coisa passada. Hoje o nosso altar é Cristo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Então, nosso Jesus é que foi a nossa expiação, né? Nos redimiu. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele,
a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, novo reino, né? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, né? Algumas recomendações pessoais: orai por nós. Rogo-vos, né, com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, o altar físico de Jesus de Nazaré nos trouxe ao nosso altar espiritual, que é Cristo. Amém? Paz seja convosco.